Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa dos Pequeninos do Senhor. Eu sou a Tim. E eu sou a Timzinha e seremos as apresentadoras de hoje. Bom, estamos hoje no quinto domingo da Quaresma. Agora é reta final. Semana que vem é o Domingo de Ramos, que é o último domingo da Quaresma. E como estamos indo até agora nos propósitos que fizemos? Nos preparamos bem para a Semana Santa e para o Domingo de Páscoa? E a confissão? Quem ainda não confessou, corre que dá tempo. E qual será o ensinamento que Jesus quer nos passar hoje, no quinto domingo da Quaresma, nesse dia tão especial? Bom, primeiro vamos ouvir as palavras iniciais do Padre. Olá, Padre Américo, bom dia! Bom dia, queridas crianças. Sempre muita alegria no Domingo do Senhor, programa dos Pequeninos do Senhor. Você está vendo aqui esta toalha roxa. Estamos no tempo de Quaresma. Quaresma, a palavra Quaresma quer dizer 40 dias de espera, de reflexão, de oração, de fazer alguma penitenciazinha, às vezes um sorvete a menos, quem sabe, e dar o dinheiro do sorvetinho para uma criança que precisa. Então o roxo é uma cor um pouquinho de uma pequena tristeza. Por quê? Porque nós seremos plenamente alegres quando, depois desta caminhada de 40 dias, vamos festejar Jesus que ressuscitou, né? Então a vitória de Jesus sobre a morte, sobre as tentações, sobre a falta de água, de comida, sobre as guerras. Nós vamos celebrar Jesus que vence a morte, o bem que vence o mal, tá? Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito obrigada, Padre Américo. Como sempre, o bom dia do Padre já nos traz uma paz, né, Timzinha? Sim, Tim, é muito bom começar assim. Agora, como vocês já conhecem, vamos à leitura do Evangelho de hoje. Agora é com você, Nani. Oi, Timzinha. Oi, Tim. Olá, pessoal! Vamos ler com vocês agora Oi, Timzinha. o Evangelho de hoje. Vamos pegar as nossas Bíblias? O Evangelho de hoje é de João 11, 3 a 7, 17 a 20, 27 a 33 e 45. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo da Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocaste? Responderam: Vem ver, Senhor. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra.
E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Esse é o evangelho de hoje. Agora é com você, Tizinha. Obrigada pela linda leitura, Nani. Como vocês puderam escutar, o evangelho de hoje é um evangelho que Jesus ressuscita Lázaro. Um milagre surpreendente. Claro que todo milagre é surpreendente, né? É sobrenatural. Mas todos os milagres que Jesus fez ou faz, ele quer passar um sinal pra gente. Algo mais importante do que o milagre em si. Mas qual sinal e qual ensinamento será que Jesus quer passar pra gente no evangelho de hoje, desse 5º domingo de Páscoa? Ficaram na dúvida para responder? Não se preocupem, a gente também. Agora, para tirar nossas dúvidas, vamos chamar nossos convidados. É hora da prosa com os caipiras. Olá, Juca! Olá, Joca! Agora é com vocês. Tarde, Tim! Tarde, Timzinho! Tarde, né, pessoal? Bom. Ô, você já sabe que nós fala tarde, mesmo sendo cedo, não sabe? E por quê? Pra quem acordou o galo, depois tudo é tarde. Olha, mas não é, pessoal? Vamos deixar de prosa barata e vamos direto para as perguntas de hoje. E bora por as perguntas de hoje, porque me preparei para o programa de hoje. Me preparei, tô tinindo, tô pronto. Tô igual uma jaguatirica, pronta para dar o bote. Bé. Eu tô preparado, eu sou muito inteligente. Legal, Joca. Que bom que estão preparados, porque o evangelho de hoje tem muitas mensagens importantes. Claro que o ponto principal da passagem de hoje é a ressurreição de Lázaro. Mas, então, a primeira dúvida é por que é esse evangelho hoje, no 5º domingo da Quaresma? O que tem relação com a Páscoa? E por que Maria e Marta, irmãs de Lázaro, não pareciam acreditar que Jesus poderia ressuscitar seu irmão? E por que Jesus, ao saber que Lázaro estava doente, não foi imediatamente ao seu encontro? Por que ele esperou 2 dias, depois partiu e chegou 4 dias após a morte de Lázaro? E por que Jesus chorou? E quais ensinamentos Jesus quer nos passar com isso? Eita, karma, Timzinho. Quantas perguntas só de uma vez só? Foi um par delas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês me complicam? Vocês me entortaram outra vez? Me preparei e não tô conseguindo responder. Olha, o Juca deu uma saidinha ali, não sei o que aconteceu, mas ele já volta. Olha só! O que aconteceu com o senhor? Engraçadinho. Ô, Juca, não era você que ainda agorinha tava falando, tava preparado, tava tininha, tava igual a jaguatirica, pronto pra dar o bote? Fazer o quê, compadre? Tintinzinha vieram com tantas perguntas, mas tantas perguntas que eu me perdi. E não sei responder não, ué. Ê, Joca, você já tá pisando na arface logo no começo do programa, senhor. Olha, Tintinzinha, bora por parte, porque senão o programa vai virar filme de longa-metragem. Qual é a pergunta que vocês querem começar? Tá legal, Juca. Acho que vai ficar melhor assim. Então, vamos começar por Marta e Maria. Por que parece que elas não acreditavam que Jesus poderia ressuscitar Lázaro? Olha, Tizinha, que pergunta é essa? Você prestou atenção no Evangelho? Jesus ressuscitou Lázaro? Entendi. Você não sabe o que é ressuscitar, não é? Olha, como eu sou inteligente, eu vou explicar para você.
Ressuscitar é fazer a pessoa voltar a viver, viu? Então, é mais claro, que nem claro de ovo de galinha caipira, que Marta e Maria não iam pensar que Jesus tinha o poder de trazer Lázaro à vida. Mas, compadre, e se eu falar para você que Lázaro não foi a primeira pessoa que Jesus ressuscitou? Então, Marta e Maria sabiam que Jesus podia ressuscitar pessoas. Eita, agora você me entortou de vez, vocês estão só me entortando. Se Lázaro não foi o primeiro, então eu não sei responder. Que novidade, senhor. Ó, Tintinzinha, vocês sabiam que Lázaro não foi a primeira pessoa que Jesus ressuscitou? Sim, Juca, foram 3 pessoas que Jesus ressuscitou. A primeira foi a filha de Jairo. A segunda foi o filho da viúva Naim. Lázaro foi a terceira pessoa. Mas, Juca, o que tem a ver os 2 primeiros milagres com esse de Lázaro? Tirando o fato de que Jesus que os ressuscitou? Tudo a ver. Primeiro, nós precisamos lembrar em que momento que Jesus ressuscita cada um deles. Se você respondeu, eu sou inteligente. Ué, então quando foi? Quando foi o quê? Quando foi que Jesus ressuscitou cada um deles, senhor? Lógico. Quando Jesus ressuscitou cada um deles? Isso é fácil. Quando eles tinham morrido, ora. Tem jeito não, pessoal. Eu tô achando que você vai pelo menos mandar uma benção, falar alguma coisa certa, você me fala isso? E eu não acertei? Claro que não, senhor. Ô, compadre, olha, você tem que ir lá ler mais o que Santo Agostinho escreveu, viu? Tintinzinho, a filha de Jairo é a primeira que Jesus ressuscita. E ela ainda tinha acabado de morrer. Ela ainda estava dentro do quarto, dentro da casa. Ou seja, num lugar reservado. Já o filho da viúva de Naim, que é a segunda pessoa que Jesus ressuscita, não estava dentro de casa, não. Ele já estava no funeral. Já estavam levando o corpo dele para ser enterrado. Entendi, Juca. E Lázaro já tinha morrido e sido sepultado. Então, é por causa do tempo que havia passado que Maria e Marta acreditaram que Jesus não podia fazer algo. Quando Jesus chegou, já havia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Agora que vocês entenderam em que momento Jesus ressuscitou cada um deles, vocês precisam entender que Jesus faz e fez milagres, não só pelo milagre em si, mas para dar um sinal, um ensinamento para todos nós, por todos os tempos, inclusive nós. Então, que ensinamento é esse, senhor? Desembucha logo. A morte, pessoal, no evangelho de hoje, simboliza o pecado, a condição de erro que cada pessoa pode estar. Então, nós temos pecado, tem erros que ainda estão somente no coração. Nós ainda não fez nada, não virou ação ainda, mas já existe o desejo no nosso coração. Esse tipo de pecado é representado pela morte da filha de Jairo, que morre e Jesus ressuscita quando ela ainda estava dentro do quarto, tinha acabado de morrer, ainda estava lá no lugar reservadinho. Entendi, João. Então Jesus ressuscita ela assim que ela morre, no comecinho? Agora você mandou bem, João. Olha lá, finalmente uma boa, João. E Jesus também quer nos livrar de qualquer pecado, logo que ele surge, logo no comecinho, logo que a vontade de fazer coisa errada surge em nossos corações. E o filho da viúva de Naim? Olha só, nós tem pecados, tem erros que infelizmente nós já começou a fazer. Virou ação, virou hábito, não é? Não está no nosso coração só. Infelizmente, nós já desejamos no coração e já começamos a fazer e virou ação. A morte do filho da viúva de Naim representa esse tipo de situação. Por isso que ele morreu. Não está mais dentro do quarto, nem dentro da casa. Ele está sendo levado para ser sepultado. Jesus, então, para o sepultamento, encosta no caixão e ressuscita o filho da viúva. Assim também Jesus quer fazer com a gente. Ele quer que a gente pare de fazer o erro. Quer nos livrar do nosso pecado, que nós, infelizmente, já começou a fazer.
Nossa, Joca, não tínhamos visto o evangelho dessa forma. Mas agora, parando para pensar, faz muito sentido essa passagem ser o evangelho da reta final da quaresma. Mas se a morte da filha de Jairo representa os nossos erros, os pecados que cometemos, e ainda estão no nosso coração e não fizemos nada, E se a morte do filho da viúva significa e representa os pecados, os erros que nós começamos a cometer, ou seja, já começamos a fazer, então o que significa a situação de Lázaro? Eita, realmente, Lázaro tinha morrido. Já tinha sido sepultado, já fazia 4 dias. 4 dias. 1, 2, 3, 4. Marta, irmã dele, já comentou. Até que o corpo dele já estava um pouco cheirando mal. Lázaro, o estado da morte de Lázaro representa a pior situação da pessoa que não só desejou o pecado no coração, e não só começou a fazer o pecado, fazer as coisas erradas, mas também vive no pecado. Como também não quer deixar o pecado, não quer deixar o erro. Essas pessoas, além de ter morrido já no coração, já estão sepultadas. Fim de história, enterrado. Mas Jesus consegue ressuscitar Lázaro. Aí que tá. Aí que tá, compadre. O gigante ensinamento para nós hoje. Jesus ama Lázaro, assim como Jesus ama todas as pessoas, todos nós. Por mais que uma pessoa possa estar no pecado, no erro, e pior, querendo viver no erro, não querendo deixar o erro, Jesus pode salvar, pode fazer essa pessoa voltar a viver. E a vida aqui que eu estou falando não é a vida com V minúsculo, não é a vida com V maiúsculo, a vida verdadeira, a vida junto de Deus, a vida eterna. Não somente essa vida biológica, não essa vida desse mundão aqui. Por isso, Jesus revela a Marta que ele é a ressurreição. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crê nisso? Fala Jesus. porque ele está falando da vida eterna, da vida com Deus. Então, como estamos na reta final para a Páscoa, Jesus quer que junto dele nós também vivamos, nós também tenhamos a ressurreição. E para isso, a gente precisa deixar nossos erros, deixar nossos pecados. Isso mesmo, Tintinzinha. Por isso que durante a quaresma inteira, nós faz penitência, jejum, oração e caridade. Para nós se preparar para a Páscoa. É isso mesmo, durante a quaresma. Principalmente na reta final, nessa semana que vai começar, é preciso se confessar, fazer uma boa confissão. Disso eu sei. Confessar é nós pensar no que fez de errado. Até mesmo o que nós só desejou no coração. Como representado na morte da filha de Jairo. Se arrepender e conversar com o padre, como se estivesse conversando com Jesus. E que, na verdade, é isso que acontece. Através do padre, na confissão, nós pedimos perdão a Jesus. E assim, nós vamos estar preparados para a Páscoa. Para ressurgir junto de Jesus. Para viver mais próximo de Jesus. Deixando para trás os nossos erros antigos. E não é, compadre? Oi, agora você mandou muito bem. Eu bem no quê? Ai, Jesus. Então, Juque Joca, é por isso que Jesus demora para ir aonde Lázaro está, porque ele quer nos ensinar do passado e hoje que ele nos ama e pode nos salvar, pode nos resgatar, pode nos trazer a vida novamente, independente da situação. Mesmo aquelas pessoas que estão muito perdidas, vivendo no erro e apegadas ao pecado. E é por isso que Jesus chora. Ao chegar perto do sepulcro de Lázaro, Jesus chora. Jesus chora pela morte de Lázaro. Jesus chora por cada um de nós. Ele chora por nós errar, por nós pecar. E por muito de nós estar perdidinho. E Jesus quer que nós viva com Ele, na glória de Deus. Por isso que Ele vem até nosso encontro. Compadre. Quer saber, pessoal? A passagem de hoje me mostrou que é para eu parar um tiquinho da minha correria do dia a dia. Pensar sobre minha vida, sobre os meus erros, o que eu fiz e o que eu ainda estou fazendo e o sofrimento que eu estou causando em mim e nas pessoas. Me arrepender de coração, tá? E me confessar. É isso aí. E eu também, compadre. Nós temos que fazer, então, uma boa confissão. Bora, então, fazer uma boa confissão. Tintinzinho,
E pessoal de casa, tá na hora então de nós pegar o rumo da roça. Tá no rumo? Arrupia, boi! Vamos embora. Nós tem que conversar. Você vai conversar com o padre, viu? E pensar tudo que você tá fazendo. Nossa, Tim, que evangelho importante. Não é coincidência que foi o evangelho desse quinto domingo de Quaresma. E domingo que vem é domingo de Ramos e a quaresma terminará. E vai começar a Semana Santa. Essa quaresma, esses 40 dias que a gente faz jejuns, penitências, caridade, orações, serve para nos livrar dos erros e dos pecados que nos prendem. Esses erros, esses pecados que espiritualmente nos matam. Jesus faz uma revelação importantíssima no evangelho de hoje. Ele é a ressurreição, e enquanto esses pecados nos matam, ele nos traz a vida, a verdadeira vida, nele e junto de Deus. Que lindo, que maravilhoso que isso fique em nossos corações. E que a gente ame Jesus de coração, assim como ele nos ama, porque afinal somos aquilo que amamos. Chegamos então ao final de mais uma edição, mas domingo que vem tem mais um Domingos Pequeninos do Senhor, abraço e fiquem com Deus. Aproveitem esse domingo com a família e com Deus. Agora vamos às bênçãos finais do nosso querido padre e a partilha do pãozinho. Tchau, pessoal! Tchau! Que bom sempre esses nossos apresentadores, apresentadoras, menininho, meninão, menininha, meninões, tudo, pequenino, pequenões, amarelinho, azulinho, zulões, tudo isso aí, todos esses personagens, muito obrigado, porque eles nos explicam, nos miuçam, né? O Evangelho, a palavra de Jesus, interpretando os vários Evangelhos. Então nós agradecemos todos eles que nos evangelizam. E agora vamos pedir a Deus a bênção, né, nesta caminhada para a alegria da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Amém. E agora, caminhando para a Páscoa, é com vocês. Obrigado, Senhor, pelo pão que coloca em nossa mesa. O pão nosso de cada dia, o pão que alimenta a carne, fruto do nosso trabalho e doação aos mais necessitados. Meninas, você podem partilhar o pão? Claro, pai. O seu pãozinho. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Mais importante que partilhar o pão de cada dia é partilhar o amor de Cristo, que é o pão da vida, o pão da nossa alma. Amém? Amém. Pela 7ª, 10ª vez. Esse eu sei. Eu sei responder. Então quando foi? Ué, quando foi o quê? Quando foi que Jesus ressuscitou cada um deles, ô? Ora, não sei não. Não sabe não? Não, Como você não tá lendo, não? não, eu não achei onde eu parei. Você vai falar, oi, quando eles morreram, foi quando ele ressuscitou. Verdade, é que eu não tô enxergando. Isso eu sei. Confessar, nós se... Foi tantas perguntas, mas tantas perguntas que eu me perdi. Olha. Eu me perdi tanto que a letra começou a dançar. Cadê o óculos? Vamos lá. Ainda bem que você tem pouco texto aí dessa vez. Essa eu sei responder. Então quando foi? Não, eu não terminei nem de ler ali. Ah, é? Desculpa, então. Quando foi o quê? É verdade. Quando foi o quê? Foi quando você veio um dia, esqueceu aí já. É, então. Ah, então. Você começa. Eu não vou falar 1, 2, 3 e Eu já gosto. te atrapalha. Você sabe que eu Você gosto. falou que atrapalha? Não, mas eu gosto. Agora eu não vou É fazer. só deixar eu Não saber. vou fazer. 1, 2, 3, 4. Marta, irmã. Irmã dele.
É que a letra pulou. Pulou. Eu ia ler Maria, minha irmã Maria. Por isso que durante a quaresma, Agora fui. Vai, tchau, vai,